Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados do ano, a adaptação em live action da icônica franquia de games Five Nights at Freddy's. Então, continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Não faz. É tarde demais. Ele tá vindo. Para aqueles que não conhecem, a saga de games foi lançada em 2014, conta com 4 volumes originais e mais 5 derivados. E os games se tornaram uma febre no mundo inteiro, inspiraram diversas produções, tanto literárias quanto nos games, e conquistou o público ao redor do mundo. E agora nós somos convidados a conhecer a adaptação em live action, que prometia fazer um grande sucesso, principalmente pela atmosfera despojada dos jogos, e bastante frenética e bastante angustiante, por assim dizer. Porque, para aqueles que não conhecem, a trama é ambientada numa sala de segurança, em que um segurança noturno tem que sobreviver 5 noites no restaurante Freddy Fazbear's Pizzeria. E o problema é que, à noite, os animatrônicos ganham vida, e os animatrônicos vão atrás desse segurança noturno, e ele tem que sobreviver mexendo nas câmeras, nas luzes, utilizando alguns recursos de áudio para poder afastar esses animatrônicos. E seria bastante interessante ver essa adaptação em live action. Só que no final das contas o filme é bem decepcionante, bem frustrante, porque ele parece não confiar em si mesmo e ele se esquece do principal elemento dos jogos, que é a atmosfera despojada, como eu já comentei. O filme acaba se levando a sério em vários momentos, ele quer colocar uma narrativa diferente e que se apoia nos livros também, que foram lançados pelo criador dos jogos, e acaba se tornando uma mixórdia de muitas coisas que no final das contas não dizem nada com nada e que deixam a gente com um gostinho bastante agridoce quando a gente sai da sala dos cinemas. A trama principal acompanha o Josh Hutcherson, o icônico Peeta Mellark de Jogos Vorazes, que faz o seu retorno para o mundo dos cinemas, e aqui ele interpreta o Mike Schmidt. Ele mora sozinho com a irmã mais nova, a Abby, que é interpretada pela Piper Rubio. E ele tá tentando ao máximo se manter em um emprego e conseguir estabilidade financeira para conseguir tomar conta da irmã e para impedir que a irmã vá morar com a tia. A tia não gosta dele, não gosta inclusive da irmã dele, mas ela parece ter esse desejo de poder sobre ele e ele quer tirar a irmã dele. E ele faz de tudo pra conseguir um emprego. Depois dele ser demitido do último emprego dele, que era como segurança de shopping, ele vai se encontrar com um conselheiro de carreira chamado Steve Raglan, que é interpretado pelo icônico Matthew Lillard. Pra quem não conhece, ele fez o Salsicha em Scooby-Doo. E ele participou do primeiro filme do Pânico, ele é um dos assassinos mais icônicos de toda a saga. E aqui ele interpreta o Steve Raglan, que ajuda o Mike a encontrar um emprego. E o Steve oferece a ele uma vaga na Freddy Fazbear's Pizzeria. E o Mike relutantemente aceita, porque ele não queria trabalhar à noite, mas ele não tem opção. Então ele aceita o emprego pra impedir que a tia tire a irmã dele, da guarda dele. E ele simplesmente vai trabalhar. A ideia é ele trabalhar como segurança noturno, passar a madrugada lá, voltar de manhã e garantir que ladrões não entrem. E garantir que o lugar fique limpo e fique arrumado. Porque apesar dele estar desativado desde os anos 80, o dono do restaurante não quis demolir, porque ele tem uma memória afetiva com o lugar. E ele quis manter em pé. Então a ideia é o Mike cuidar daquele lugar. Um trabalho simples, só que o que ele não esperava é que, como seguindo os passos dos jogos, os animatrônicos ganhassem vida. A princípio ele não sabe o que tá acontecendo e ele só descobre que os animatrônicos ganham vida quando a irmã vai com ele numa noite, porque ele não tem com quem deixar. Então ele leva a irmã pro trabalho e ela acaba se tornando amiga dos animatrônicos. Ele acha que é uma brincadeira, mas não é, porque os animatrônicos realmente ganham vida. E ele descobre uma história muito trágica envolvendo aquele restaurante e que está conectada com o desaparecimento do irmão mais novo dele, que sumiu há muito tempo e que ainda causa traumas nele. Tanto que ele perde os empregos porque ele tem um temperamento mais impetuoso e mais agressivo, porque ele acredita que ele tem medo que as outras crianças sejam raptadas assim como o irmão dele foi. Então tudo isso é importante pra gente entender a backstory do Mike e pra gente entender a ideia do filme.
Além desses três personagens, dos quais eu já falei, a gente também tem a Elizabeth Lail, que ficou conhecida por participar de A Hora da Sua Morte, Once Upon a Time e a série You. Aqui ela interpreta a Vanessa, que é uma policial local da cidade onde eles moram. E ela tenta ajudar o Mike falando pra ele não deixar que coisas estranhas que possam acontecer no restaurante o deixem louco. E ela também dá uma dica bem incisiva de que ele não leve a irmã pro trabalho. A gente não sabe por quê, mas eu não quero contar muitos spoilers do filme. Alguns vão ser necessários para vocês poderem entender a trama. Mas isso tá relacionado também com o que aconteceu nos anos 80. Isso é a história dos jogos, então não é um spoiler muito grande. O restaurante ele foi fechado porque várias crianças desapareceram nos anos 80 e ninguém nunca encontrou essas crianças. E a Vanessa sabe da história e ela tenta jogar algumas dicas pro Mike para que ele consiga compreender a história do local e por que os animatrônicos ganham vida. É uma história bastante intricada. A diretora Emma Tammy, que também assinou o roteiro ao lado do Scott Cawthon, que é o criador dos jogos, e ao lado do Seth Cuddeback, ela consegue criar uma história que vai além dos jogos, só que o problema é que a história não tem um foco e o filme se vende como terror, mas o filme não é um terror, não é um suspense, não é um drama. A gente não sabe qual é o gênero do filme conforme a gente vai assistindo. E isso causa na gente uma angústia constante e crescente que só vai se melhorar com a chegada do terceiro ato. O primeiro ato, ele é bem lento, ele demora pra desenrolar, o que é compreensível porque a gente precisa entender a história do Mike, entender a história do restaurante, entender como ele foi para lá, entender a relação dele com a irmã, a relação dele com a Vanessa, entender quem é o Steve. Tem bastante coisa pra entender. No segundo ato, que era pra trazer um pouco mais de ritmo, um pouco mais de frenesi imagético, ele se perde completamente porque ele não sabe em que direção seguir. Então isso é muito frustrante. A gente sabe que a Emma, que é a diretora, ela tem as melhores intenções, mas o resultado é muito aquém do esperado. O filme não chega a ser muito, muito ruim, mas ele é medíocre. Ele é mediano, tem coisas muito boas, principalmente a estética do filme é muito boa, a atmosfera é boa. O design dos animatrônicos é muito idêntico ao do jogo original. Então isso é uma coisa muito boa. Tem a questão do neon, a questão das várias cores, a questão dos desenhos. Eles colocam referências a todos os jogos. Eles até pegam alguma referência dos livros. E essa é uma das coisas que não entra na minha cabeça até agora. Eu acho que eles deveriam ter focado mais na história dos livros. Porque é uma história mais sólida. Faz sentido. Claro que tem referências, mas eles deveriam ter focado nos romances, porque daria muito mais certo. A história dos romances não é uma história muito original, mas ela é muito bem contada, ela é muito bem arquitetada. E ver essa história no cinema seria um tiro muito certeiro pra Blumhouse e pra Universal Pictures. Em relação ao elenco, a gente tem o Josh Hutcherson, ele faz um trabalho bem bom, mas eu acho que ele poderia ter explorado mais o personagem, poderia ter criado mais. A Elizabeth Lail tá boa também. A Piper Rubio, que é a atriz mirim que faz a Abby, ela não tem muito o que fazer com um roteiro muito formulaico. É muito genérico o roteiro, as falas são genéricas e a atuação dela acaba ficando muito engessada. Não tem pra onde ela fugir. A pessoa que mais chama a nossa atenção é o Matthew Lillard, porque ele já tem a questão dele com o terror, e com o terror cômico, inclusive. É só a gente lembrar dele migrando de Pânico pra Scooby-Doo. Ele tem essa versatilidade. Ele aparece pouco em cena, mas ele rouba completamente os holofotes. E ele tá muito bom no filme. Então, até as atuações poderiam ser melhores. Parece que o filme ele não ficou tempo suficiente no forno e ele acabou saindo meio cru. Isso não quer dizer que vocês não gostem, pode ser que vocês gostem muito do filme. Eu espero que vocês gostem, vão assistir. Porque lembrando que essa crítica é a minha crítica, é a minha opinião. Mas eu espero que vocês vão assistir. Mas, no geral, o filme é bem frustrante, porque ele poderia ter sido muito, muito bom se ele não se levasse tanto a sério. A direção não foge muito do óbvio também. A gente tem a questão do campo contra campo. A gente tem os plongés absolutos e os contra-plongés também, para fornecer aquela atmosfera de angústia e de melancolia. A paleta de cores também não foge muito do óbvio. A gente tem de novo, voltando pra melancolia, das cores mais frias, quando as cenas são mais dramáticas e vão explicar pra gente alguma coisa sobre os personagens.
E a gente tem uma paleta de cores mais quente quando as coisas. Quando, por exemplo, tem as cenas das batalhas em que o Mike, por exemplo, enfrenta os animatrônicos. As cenas são interessantes, mas eu acho que elas são muito rápidas, principalmente no terceiro ato. O terceiro ato, ele é amarradinho, ele consegue concluir a história à medida que abre para mais uma narrativa, porque não sei se vocês se lembram, mas o Matthew Lillard disse que ele assinou contrato para 3 filmes, e as projeções de bilheteria desse primeiro capítulo do Five Nights at Freddy's são muito boas, então pode ser que ganhe sequência. E eu espero que melhore, porque esse filme, como uma diversão, ele é ok, e como apresentação, ele é ok também. Caso tenha um segundo filme, eu espero que explorem muito mais toda a mitologia dos jogos e que consigam trazer algumas coisas dos livros que são muito bons. Bom, galera, essa foi minha breve crítica em vídeo de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, que estreou hoje nos cinemas nacionais, 26 de outubro. Espero que vocês assistam, espero que vocês gostem do filme, voltem aqui, deem as suas impressões, se eu quero saber. E muito obrigado por assistirem, até a próxima.